Iniciaremos a nossa palestra com a bibliotecária Andriele Gomes Macedo, que é graduada em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília, UNB, pós-graduada em User Experience e User Interface, com especialização em letramento informacional, pela Universidade Federal de Goiás. Ela atua como bibliotecária no SESC Goiás desde 2018 e é produtora de conteúdo em mídias sociais nas áreas de biblioteconomia e literatura, pelo projeto Biblioteca Híbrida. Então, agradeço mais uma vez a Andriele, né, pelo aceite do convite. Então, eu passo a palavra para ela, então. Olá, boa noite a todos. Estão me vendo, ouvindo bem? Vão sinalizando aí que o Clérison vai me ajudar. Se vocês tiverem perguntas, observações, vão mandando no chat aí também, que ele vai me ajudar nesse aspecto. Gostaria de começar dizendo que eu estou muito feliz pelo convite, agradeço muito a FURG e ao Clérison pelo contato. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Espero conseguir contribuir um pouquinho com a nossa área, principalmente com quem ainda é estudante, né, ou aqueles profissionais que se encontram meio perdidos ou desanimados com a área, que a gente sabe que vez ou outra acontece. Então, espero trazer um pouquinho da minha experiência e do meu breve conhecimento, né, porque eu acho que a gente está sempre aprendendo, para poder contribuir, então, com o nicho dessa profissão tão querida. Eu vou compartilhar aqui com vocês um slide. Clériston, aí você me sinaliza se passar, ok? Ok. Vou abrir aqui ele. Foi? Tá, abriu. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Então, como o Clériston já adiantou, é um pouquinho da minha formação, né? Eu sou natural de Goiânia, capital de Goiás, mas eu cursei, né, a graduação em biblioteconomia pela Federal de Brasília, pela UNB. Me formei no ano de 2017. E de lá para cá eu venho buscando me especializar um pouco na área tecnológica, que é uma das minhas paixões dentro da área, né? Então, fiz uma pós aí voltada para a experiência de usuário em ambiente digital, né, para interface de sites, e estou fazendo agora um letramento informacional, uma especialização em letramento informacional pela UFG. E, além disso, como se não bastasse todas as demandas do dia, eu ainda produzo conteúdo literário e biblioteconômico na internet, pelo Biblioteca Híbrida. Sou mais ativa, assim, diariamente no Instagram, mas também estou no YouTube, enfim, no TikTok, em todas as redes sociais vocês conseguem me encontrar. E atualmente eu trabalho como bibliotecária, né, gestora de biblioteca fixa e móvel no SESC, em uma das unidades do SESC aqui de Goiás, né, com meu trabalho formal. E lá, digamos que é um mercado de trabalho tradicional, né, das bibliotecas que eu atuo hoje. Ainda tenho ambições muito grandes, profissionalmente falando, mas depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Vamos dar início, então, a essa webconferência que tem o tema As Múltiplas Facetas de Atuação dos Bibliotecários. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês vão respondendo aí no chat, é o que é ser bibliotecário? Eu sei que a maioria que está aqui hoje é um bibliotecário em formação ou já é formado. E parece uma pergunta até um pouco tola de se fazer, né, para esse público. Mas fato é que em muitos momentos eu me peguei sem saber explicar para as outras pessoas o que é ser um bibliotecário, o que eu sou, o que eu faço. Será que de fato a gente sabe explicar para as outras pessoas o que é essa profissão, o que esse profissional faz? Fica aí uma reflexão inicial para vocês. Pensando nisso, eu trouxe alguns conceitos sobre esse profissional que eu gostaria de ampliar um pouco mais essa nossa reflexão, né, acerca dessa pergunta. E a primeira definição eu trouxe da Wikipédia, que diz: bibliotecário é um profissional liberal, bacharel, mestre ou doutor, que trata a informação e a torna acessível ao usuário final, independente do suporte informacional. Acho que a Andriele travou aqui, não sei se para vocês também. Eu acho que sim, né?
animadora assim para vocês, que é de dicionários. Eu peguei do dicionário Aurélio, já, né, o mais consagrado da língua portuguesa, e também do dicionário de Oxford. E em ambos esses dicionários, a definição para bibliotecários são a seguinte: aquele que superintende uma biblioteca, aquele que administra uma biblioteca, qualquer membro do corpo de profissionais de uma biblioteca. Vejam que essa definição restringe muito a nossa atuação ao mercado de trabalho tradicional mesmo, né? E aí Andrelli, Oi? eu acho que não está passando, acho que ficou só no primeiro slide ali na apresentação. Não passou? Peraí. Não, ele tá. Agora sim, agora sim. Foi? Foi. Assim tá aparecendo ele em tela cheia? Não, ele tá passando ali do ladinho, ele fica no Aparece. como É se fosse porque eu tô colocando PowerPoint. em tela cheia e tô passando, aí eu acho que não tá indo. Mas então eu volto e coloco cada slide, não tem problema. Pode ser. Deu? Agora tá passando. Beleza, vamos lá. Qualquer coisa pode me interromper. E aí, pra gente, a guisa de síntese, né, dessa reflexão, o que a sociedade diz que nós somos? Eu fiz agora um vídeo para o meu Instagram, especial Dia do Bibliotecário, né? Último dia 12 de março. E eu me desafiei a sair nas ruas próximo ao meu trabalho e perguntar para as pessoas se elas já tinham ouvido falar do bibliotecário e se elas sabiam o que esse profissional faz. E eu trouxe trechos curtos de poucas pessoas, a maioria não quis ser gravada também, mas foi até chocante para mim ver o quanto a maioria das pessoas não sabe o que a gente faz, não sabe sequer que a gente existe. Mas não vamos muito além, né? Falando em sociedade, em pessoas desconhecidas. Será que as pessoas próximas a nós sabem o que a gente faz? Nossos pais, nosso cônjuge, nossos melhores amigos. Será que se a gente perguntasse para essas pessoas, eles conseguiriam responder o que a gente faz? E nós mesmos? Sabemos responder o que nós fazemos, o que nós podemos fazer caso alguém nos pergunte? Então fica essa reflexão e mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Passou, Clériston? Para o próximo slide? Não, ainda tá no segundo ali. Tá, então vou voltar e abrir o próximo. Agora sim. Deu? Tá no terceiro. Provavelmente eu vou ter que ficar saindo e entrando para aparecer para vocês, gente. Para a gente começar, eu trouxe aqui bem brevemente possibilidades dentro da ciência da informação, né? Que são teorias e ou tendências contemporâneas de atuação, de trabalho dentro da ciência da informação como um todo. Eu não vou explicar cada uma delas, porque senão vai demandar muito tempo, mas tem a referência no final do slide também, eu posso compartilhar o slide para vocês depois, tá? Para que vocês leiam um artigo interessantíssimo que fala sobre isso. Mas, assim, em resumo, dentro da ciência da informação, a gente pode ter análise de domínio, altimetria, cultura organizacional, curadoria digital, foxomia e indexação social, ética intelectual da informação, neodocumentação, humanidades digitais, arqueologia da sociedade da informação, práticas informacionais, regimes de informação, memória e a aproximação, né, entre arquivologia, biblioteconomia e museologia. Quero que vocês mandem aí para nós também se tem algum desses aqui que vocês nunca ouviram falar, que vocês não sabem o que é exatamente, ou o contrário também. Confesso para vocês que eu vivo descobrindo novas coisas por trabalhar com informação, né? Por ser um profissional que trabalha com informação, todo dia é algo novo, né? Então, muitas das coisas a gente não sabe. Então, por isso é muito interessante o estudo constante. Né? Leiam artigos, já fica a minha primeira dica para vocês. A produção científica ajuda muito no desenvolvimento da nossa profissão e do nosso conhecimento também, tá? A referência desse artigo está no final do slide, então, ok? Deixa eu voltar e abrir o próximo, então. Aí a gente já entra no tema propriamente dito, né, dessa webconferência, que é as possibilidades de atuação, então, dos bibliotecários. A gente tem o mercado tradicional, que eu acho válido, sim, mencionarmos aqui brevemente,
E o que é esse mercado tradicional? As bibliotecas, como a maioria das pessoas, né, de nós mesmos, já sabemos, e é onde mais tem processos seletivos, vagas e oportunidades, digamos assim, né? Mas tem vários tipos de biblioteca que às vezes a gente nem sabe que existe. Então, tentei trazer para vocês as mais tradicionais e algumas mais diferentes também. Então, vamos lá. Tem as públicas e comunitárias. Não sei se todo mundo sabe a diferença entre elas, né? De forma bem resumida, as bibliotecas públicas são criadas e mantidas pelo governo e as comunitárias são criadas pela comunidade, pela sociedade, tá? Temos bibliotecas ambulantes, itinerantes e móveis, né? Às vezes muda um pouco a nomenclatura, mas basicamente são bibliotecas sobre rodas, que não tem um local fixo, mas que fica nessa itinerância em vários locais. Temos bibliotecas especiais e especializadas, tá? Especiais, para dar um exemplo para vocês, poderia ser, por exemplo, uma biblioteca Braille. Aqui em Goiás nós temos uma biblioteca pública Braille, que o acervo todo é composto por obras em Braille, então tem toda a aparelhagem para dar suporte a pessoas com baixa visão, com deficiência visual, né? E também temos as especializadas, que possuem um foco específico, tanto de acervo quanto de público que atende. Por exemplo, na minha época de estágio, eu fiquei 2 anos na Biblioteca do Superior Tribunal Militar, lá em Brasília. Então, era uma biblioteca especializada desse órgão público e o acervo era composto basicamente pela área do direito, com foco no direito militar. Então, ela era especializada nesse tema e recebia, consequentemente, usuários dentro dessa temática também, né? Desembargadores, advogados, ministros, né? Os próprios servidores do tribunal, enfim. Temos hospitalares. As bibliotecas hospitalares, gente, elas não têm tanta recorrência de existência. Às vezes tem bibliotecas hospitalares que não atende ao público, mas sim ao corpo de médicos, né, voltado mais para a área da saúde, mas também existem aquelas bibliotecas hospitalares que atendem ali as pessoas que vão buscar atendimento médico, né, os internos, então tem mais de uma vertente de atuação aí desse tipo de biblioteca. Tem as escolares e infantis, que eu acho que dispensa descrição, né? E aí vem as acadêmicas e universitárias, e assim como as escolares, essas possuem um vínculo ali com instituições de ensino, para dar suporte, né, à pesquisa, ao estudo, à extensão dessas instituições, né, em todos os âmbitos aí de ensino. Temos bibliotecas também nacionais e penitenciárias. Nacionais é importante citar que cada país só tem uma biblioteca nacional. Surgiu essa dúvida minha na época da faculdade, porque lá em Brasília tem a Biblioteca Nacional de Brasília. E eu pensava, será que é essa? Até que eu descobri que não. Nossa Biblioteca Nacional fica localizada no Rio de Janeiro, né? Então, por mais que às vezes tenha essa nomenclatura, só existe uma Biblioteca Nacional em cada país, tá? E também bibliotecas penitenciárias. Eu trouxe essa opção para vocês porque eu acho interessantíssimo. Já participei de projetos voluntários nesse tipo de biblioteca, porque eu não sei se vocês sabem, vou falar brevemente, mas vocês podem pesquisar melhor depois. Existe uma lei que reduz a pena do detento a cada livro literário que ele lê. E aí ele precisa fazer uma resenha que precisa ser validada por um bibliotecário, depois pelo juiz. Tem uma série de normas aí para que isso seja validado, né? Mas bibliotecas penitenciárias ajudam nesse suporte, às vezes até de instrução mesmo, né, de pessoas analfabetas que não sabem ler. Então, é bem interessante também esse trabalho. E também eu trouxe para vocês bibliotecas monacais, monásticas, né, que basicamente são vinculadas a instituições religiosas, né, pode ser tanto em conventos, né? Pode ser aquelas bibliotecas que oferecem suporte para o curso de graduação em teologia, né? Formação de padres. E também, por exemplo, a maior dessas bibliotecas, que é a Biblioteca do Vaticano, né? Que, inclusive, conta com um bibliotecário brasileiro. Muito interessante, depois vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso também. E eu não poderia deixar de mencionar as bibliotecas presidenciais. Eu tenho um amigo que trabalha na Biblioteca Presidencial, lá em Brasília, e ele trabalha com todo o acervo da biblioteca, essas que a gente já vê aí em lives, né, em discursos presidenciais, a gente vê no fundo as estantes.
tem esse acervo, mas também os presentes recebem muita coisa pelo correio, cartas, presentes, enfim, né? E tudo isso é filtrado pela biblioteca e pelo bibliotecário, tá? Então, trouxe brevemente alguns tipos de bibliotecas para quem não sabia de alguma aí, pode deixar no chat também, se não conhecia, se já trabalhou em algum desses tipos de biblioteca, para a gente ir trocando experiência, tá? Clériston, passou para o próximo slide? Ainda não, ainda está no mercado tradicional ali. Então Agora sim, tinha voltado. Então, vou ter que continuar voltando mesmo, era só para ter certeza. Vamos lá. Vou ter que ir um por um para aparecer para vocês. Aí eu trouxe uma atenção aqui importante de citar. Primeiro ponto, a graduação é muito importante, porque durante a graduação é o momento que a gente pode experienciar muitas coisas, né? A gente pode fazer estágio voluntário, estágio obrigatório, estágio remunerado, a gente pode ter uma aproximação com o corpo docente e discente, né? É quando a gente vai ter experiências para definir o que dentro da área que a gente mais tem aproximação, né? Mais tem vontade ali de exercer. Então, eu gostaria de deixar essa dica para vocês. Aproveitem ao máximo a graduação, quem ainda está no processo de formação, tá? Porque a graduação vai ajudar muito. A gente vê muito comumente as pessoas comentando que às vezes não aproveitou a graduação como gostaria, não deu tanto valor, não deu tanta importância, não se dedicou, e isso faz muita diferença lá na frente, tá, gente? Então, é uma dica de ouro para vocês. Tenham o máximo de experiências possíveis dentro da graduação, porque é nela não só que você se forma na teoria, mas que você também consegue começar a encontrar o seu caminho dentro da biblioteconomia, tá? Outro tópico importante que vale a atenção de vocês. Muitas áreas exigem experiência e ou especializações. Depois que a gente se forma, que a gente conclui a graduação, muita gente acha que tá ótimo, né? Que agora é só trabalhar. Mas muito pelo contrário. Primeiro, pelo fato que eu já mencionei aqui, né? Que o nosso instrumento de trabalho é a informação e ela está sempre sofrendo mutações em seus suportes, formatos, né? Na sua forma de tratamento e disponibilização para as pessoas. Mas também porque hoje em dia é muito mais fácil você ter um diploma, né? Antigamente era um diferencial, hoje não é mais. Hoje o diferencial vai ser sua bagagem extra, não só a sua experiência de atuação, mas também sua bagagem de conhecimento. Então façam cursos, pós-graduação, especializações, entrem na área científica, né? Escrevam artigos, porque isso faz muita diferença, não só para vocês irem aumentando essa bagagem de conhecimento, mas também para que isso comece a ser um destaque, né, nas oportunidades de trabalhos que vocês vão ter. É muito comum, na área pública, inclusive, vocês terem bonificação salarial por uma pós-graduação concluída, um mestrado concluído, às vezes isso acontece também em iniciativa privada, então não negligenciem esse aspecto, tá? E outro ponto importante de atenção, as oportunidades não vão bater na sua porta. Mesmo quando falamos de um processo seletivo que foi aberto, você precisa estar atento para saber que ele foi aberto. Você precisa estar atento pesquisando, buscando informação. Nem sempre vai bater na sua porta, nem sempre um conhecido vai ver a vaga e vai te falar, né? E eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso lá na frente, sobre a importância desse aspecto de vocês conseguirem se adiantar frente às possíveis oportunidades que vão surgir, tá? Então, tenham isso em mente. A gente vê muita pessoa falar, mas não tem vaga de emprego, não surge nada. Como fazer quando isso acontece? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais lá na frente. E eu trouxe uma frase motivacional aqui, coach, para vocês. Quem não é visto, não é lembrado. Essa frase é bem comum, né? Bem clichê já, digamos assim, muita gente diz. Mas é a pura verdade, tá, gente? Então, lá na frente, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso e vocês vão entender aonde que eu quero chegar. Mas fiquem já atentos a essas 3 dicas aí que eu trouxe para vocês. Vamos lá, deixa eu colocar o próximo slide. Aí a gente já entra aqui nas possibilidades, né? Fora do mercado tradicional.
Nós temos a área de documentação e informação, que a gente vai desmembrar aqui brevemente. Eu trouxe uma colinha aqui, porque se eu fosse colocar tudo no slide, ia ficar bem cansativo. Então, às vezes, se eu olhar aqui para o lado, é a minha colinha para complementar as informações para vocês, tá, gente? Primeira oportunidade, né, que a gente pode trabalhar com documentação e informação em centros de documentação e informação. O que seria esse centro de documentação e informação? Nesses centros, tem a responsabilidade ali, né, o profissional que trabalha ali tem a responsabilidade de centralizar os documentos para poder disseminar essa informação, né, seja em qual suporte estiver, seja em base de dados, seja impresso, seja audiovisual, né? Literalmente é organizar ali toda a documentação e a informação para disponibilizá-las. Geralmente esses centros são vinculados a algum tipo de instituição, tá? E os principais usuários desses centros são professores, pesquisadores e estudantes, né? Quando estão procurando informações específicas sobre algum tema. Temos também editoras literárias e editoração científica. Editoras literárias eu acho que dispensa um pouco comentários, mas eu gostaria só de ressaltar que, infelizmente, eu vejo pouquíssimas editoras hoje no Brasil que têm bibliotecários no seu corpo de colaboradores, né? Eu conheço diversos colegas que trabalham com editoras, mas não fichados, né? Não por CLT, mas sim por contrato. Olha, tem tantos livros que serão publicados, faça a ficha catalográfica para mim, eu te pago e tchau. Basicamente é isso, né? E a gente vê que nas editoras hoje existe uma multiplicidade de profissionais diversos, né? Mas que a existência de bibliotecários ainda é bem tímida, né? A parte de editoração científica eu acho interessantíssimo, porque na editoração científica, por ela ser bem multidisciplinar, tem uma gama bem grande de profissionais também, né? Em corpos editoriais, enfim, profissionais especializados. Dentre eles, os bibliotecários, tá? E aí, só para citar algumas possibilidades dentro da editoração científica para vocês, eu trouxe alguns tópicos, tá? Um bibliotecário pode trabalhar com análise de provas editoriais, né, de fluxo editorial, dentro da editoração científica, pode trabalhar com assessoria aos autores, né, aos pareceristas, pode fazer avaliação técnica de revistas para inclusão destas em base de dados, né? Pode fazer catalogação na fonte, diagramação, indexação, normalização, né, formatação de manuscritos, manutenção dos sites dessas revistas também, né, ali interface, experiência de usuário também, e supervisão de marcação em XML. Olha só, muita gente nem imagina, né, entrar tanto assim na parte tecnológica dentro da nossa área. A gente vai chegar lá também, na tecnologia, tá? Mas só algumas possibilidades dentro da editoração científica para vocês também. Temos empresas de tecnologia, comunicação e marketing, né? Que aí o profissional bibliotecário pode trabalhar desde a busca, o tratamento, né? Organização, até a divulgação da informação dentro dessas empresas, né? Voltado, claro, para a parte tecnológica. Temos a opção de gestão patrimonial. Essa daqui é bem comum também da gente ver, apesar de conhecer colegas que trabalham com isso, né? Como seria a gestão patrimonial? Seria a administração e organização de bens, direitos e passivos, seja de indivíduos, de famílias, de empresas, ou até prestando consultoria para tudo isso, tá? Então, tudo a gente organiza, principalmente, assim, famílias mais abastadas financeiramente, né? Costumam ter grandes coleções de arte, bibliotecas particulares grandes, né? Acervos grandes. Então, tudo isso a gente pode patrimoniar, organizar, né? Então, é um ramo bem interessante também de se trabalhar. Eu conheço um colega que ele já prestou consultoria em gestão patrimonial para organizar obras de arte. Muito incrível a experiência que ele compartilhou comigo, então é uma possibilidade também. Temos emissoras de TV e agências de publicidade. Mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre essas possibilidades também. Mas vejam vocês que, como o nosso instrumento de trabalho é a informação, a gente pode trabalhar em praticamente qualquer lugar. Já tenham isso em mente, né? Principalmente estudantes. A gente pode trabalhar em qualquer lugar, mas é em qualquer lugar que vai ter vaga para a gente? A resposta é não, mas a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Em empresas diversas, né? Justamente pelo que eu acabei de falar para vocês, porque existe todo um controle de fluxo de informação nessas instituições, né? De documentação institucional. Então, a gente pode trabalhar, sim, fazendo toda essa organização documental e informacional de qualquer empresa e instituição, tá? Deixa eu voltar para entrar no próximo.
Gente, eu vou ter que ficar passando tudo até chegar para vocês verem. Ainda bem que são poucos slides. Não vou cansar ninguém. Vamos lá. Próxima. Área educacional e cultural. Nós temos a docência em biblioteconomia, né? Você pode aí fazer mestrado, doutorado e ir para a área de docência, né? Seja da graduação, seja de pós-graduação, dentro da área de formação de profissionais mesmo. Aulas de biblioteca, isso aqui é bem interessante, tá, gente? Quando a gente fala em biblioteca escolar, às vezes até biblioteca universitária, não é incomum vermos bibliotecários meio que professores ali nesses ambientes também, tá? Inclusive, é uma experiência própria que eu trouxe aqui para vocês. A gente vai receber turminhas de alunos, seja de qual idade for, né, na biblioteca, por um tempo de uma aula mesmo, ali 40, 50 minutos. O que é que a gente vai desenvolver com essa turma? A gente precisa preparar previamente ali temática voltada para literatura, para a área educacional, para dar suporte à sala de aula mesmo, aos professores, né? Então, não é incomum existir aulas de biblioteca, inclusive nos currículos aí, nas grades curriculares das escolas, principalmente, tá? Cursos de capacitação e treinamento de usuários, esse já é mais comum em ensino médio, né, em faculdades, né, alunos já de graduação. Eu mesmo, quando eu trabalhei como gerente de uma biblioteca universitária, eu oferecia cursos mais voltados para a normalização de trabalhos, né, acadêmicos, a BNT, então eram cursos bem extensos, cansativos e com turmas assim de 200 alunos no auditório. Era um pouco assustador no início, mas o retorno, quando eu começava a ver as pessoas aprendendo, os trabalhos chegando para nós tratarmos e disponibilizarmos no repositório, tudo bonitinho, dava um orgulho danado. Então, pode parecer um pouco assustador, mas é extremamente importante que a gente ensine o que a gente sabe, né? Para as pessoas, que as pessoas aprendam também a fazer, e que cada vez mais a gente consiga ter, principalmente, a produção científica e acadêmica com mais qualidade, né? Digamos assim, pelo menos no aspecto de formatação. Fontes de pesquisa escolar, universitária e científica. Acho que aqui já fica bem autoexplicativo, né? Trabalhar na busca, na pesquisa mesmo, para dar suporte a todos esses níveis aí de ensino, de educação. E quando a gente fala em aspecto cultural, tem também o mercado tradicional de bibliotecas, onde eu trabalho hoje, a gente tem uma atuação bem voltada para a cultura, né? Então, nas bibliotecas é possível e é importante, inclusive, abordarmos esse aspecto cultural também. E também existem centros culturais de pesquisa, tá, gente? Alguns exemplos para vocês: casas de cultura, fundações, centros históricos, né? Cinematecas. Então, praticamente todas as cidades, grandes capitais, possuem esses centros, tá? Eu não sei exatamente aí, no Rio Grande, né, do Sul, Rio Grande do Sul, né? Eu posso estar falando asneira, tá, gente? Vocês vão me corrigindo. Mas aí, com certeza, deve ter também esses espaços, e é importante, imprescindível, que tenha um bibliotecário também dentre os colaboradores desses centros, tá? Também existem instituto tecnológico, como, por exemplo, o da Vale, né, que é bem conhecido, centros culturais de pesquisa voltados para universidades, Embrapa, Fiocruz, né, grandes instituições aí conhecidas também, que um bibliotecário pode atuar, tanto na fonte de informação, no tratamento informacional, documental, tá? Deixa eu sair para entrar no próximo. Agora a gente vai um pouquinho para a parte de tecnologia da informação. Deixa eu chegar até lá. É uma parte queridinha minha, não vou negar. Vamos lá. Ah, não, antes tem a parte de prestação de serviços, deixa eu ver. É isso mesmo. Prestação de serviço. Geralmente, bibliotecário autônomo, né? Faz muito isso daqui, às vezes para descolar um extra, né? Uma fonte extra aí de renda. Acontece bastante também, né? Então, profissionais autônomos, trabalhando com consultoria, com assessoria especializada, né? E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Normalização, elaboração de ficha catalográfica, muito voltado para trabalhos acadêmicos isso aqui, né? Treinamentos, como eu já mencionei para vocês, elaboração de índices, né? Levantamento bibliográfico. Também tem a possibilidade de trabalhar em conselhos de classe, sindicatos, né? Nossos CRBs aí. Existem trabalhos, digamos, voluntários, mas que agregam muito o nosso conhecimento, a nossa imersão dentro da área, né? E também a nossa contribuição. Então, também existem os concursos públicos, que aí já é fixo, né? Já é efetivo, dentro desses conselhos, desses sindicatos.
E também, gente, é muito interessante esse último que eu trouxe para vocês. Personal Organizer. Quem já ouviu falar nisso? Acho que todo mundo, né? Teve uma época que virou febre, isso falava-se muito na internet, na TV. E o bibliotecário pode trabalhar como um personal organizer, gente. E eu trouxe o exemplo de uma colega, que é a Olga Abib. Ela é representante de uma empresa que trabalha oferecendo esse tipo de serviço lá no Rio de Janeiro. E é interessantíssimo ver a experiência dela dentro desse nicho, porque a gente sabe que o bibliotecário por si só ele já é muito organizado, né? Às vezes não é organizado ali dentro de casa, bagunça de quarto, não é disso que eu tô falando. Eu falo organizado assim, no aspecto informacional, de gostar de catalogar coisas, de deixar tudo acessível, né? Então, essa é uma característica bem forte na maioria dos bibliotecários. E a gente pode trabalhar organizando absolutamente tudo. Desde um escritório, né, uma parte de algum contexto familiar, como eu já mencionei para vocês anteriormente, de algum tipo de acervo privado, né? A gente pode ajudar nessa organização para além da organização informacional também bibliográfica, tá? Organização geral dentro de uma casa, que uma pessoa pode nos solicitar, olha, eu quero organizar meu guarda-roupa, eu quero organizar. Gente, acontece. Acontece, a Olga está aí para provar que um bibliotecário pode trabalhar com isso, ajudando as pessoas a conseguir organizar melhor seus ambientes e sua vida, consequentemente, né? Deixa eu ir para o próximo. Agora eu acho que é a parte de tecnologia. Vamos ver. André, eu acho que já está ali, eu acho que estava pulando um, agora já está no Tecnologia da Informação. Ah, já está passando Tá, então? Ótimo, tá. que eu não vou precisar ficar voltando. Vamos fazer o teste. Eu vou seguir e caso não passe, você me avisa, tá? Tá bom. Vamos lá, deixa eu chegar lá então. Vamos lá. Tecnologia da informação. Possibilidades dentro da TI, gente. Banco e base de dados, que eu acho que é o mais comum, né, de bibliotecário trabalhar ainda dentro dessa temática, com isso, né, com essa organização e armazenamento dos dados e das informações sobre o mesmo assunto, geralmente, né, tem um foco temático. Produção e curadoria de conteúdo informativo e digital, né, / mídias sociais. Eu já conheço muitos colegas que trabalham prestando serviço para instituições, né, para cuidar ali das redes sociais de alguma instituição, né, prestar consultoria também, ajudar na produção e na curadoria do próprio conteúdo ali informacional, né, e às vezes até individual, como o meu próprio exemplo, né, de produção de conteúdo também, que pode ser literário, pode ser um conteúdo falando da área, tem algumas opções muito interessantes, por exemplo, diversos perfis, né, e sites que falam hoje sobre concurso na área de biblioteconomia, Santa Biblioteconomia, né, da Thalita, acho que a maioria conhece, o Bibliomarketing, da Mayara Cabral, também, que fala sobre marketing em bibliotecas para bibliotecários, né, que oferece cursos, então tem essa possibilidade também, e eu acho que é um campo que a gente precisa aderir mais, que a gente precisa estar mais presente, né? Eu vejo, às vezes, a minha produção de conteúdo tão tímida, né? Tão simples, e às vezes eu ganhando alcances que eu não imaginava, como, por exemplo, estar aqui hoje falando com vocês. E tudo isso porque eu simplesmente compartilho minha rotina, minha experiência, e falo da nossa área e da literatura na internet, né? Também é possível trabalhar em centros de computação, né? Que aí já é voltado mais para as TICs. Além disso, informatização e computação bibliográfica, né? O Comut. A arquitetura da informação, que aí já vem um pouco da minha pós que eu fiz, né? Que é User Experience, User Interface, que é voltado mais para site, né? Para páginas na internet. Então, a gente vai fazer uma espécie de estudo de usuários, de como está sendo a experiência daquele usuário para buscar uma informação, quanto tempo ele está demorando, se está didático para ele, né? Se ele está curtindo aquela experiência que ele li naquele site, ou se está muito bagunçado ao ponto dele desistir daquela busca, daquela pesquisa, né? Como que é a interface desse site. Então, o bibliotecário pode e deve trabalhar com isso também, né? Super importante. Tem também o desenvolvimento e gestão de plataformas digitais, né, de aplicativos, repositórios, os próprios sites que eu acabei de mencionar para vocês também. Claro que aqui precisa de conhecimentos mais específicos, mas eu também vou falar um pouquinho sobre isso com vocês lá na frente, porque acho que vocês devem estar pensando, Dri, mas você está trazendo tanta coisa, mas eu não vejo vaga nenhuma sobre isso. Calma, acalma esse coraçãozinho que a gente já vai chegar lá.
Também tem a opção de trabalhar com a identificação de notícias falsas, fake news, né? Trabalhar fontes de informação, plágio acadêmico, né? Então, eu mesmo já prestei consultorias aí sobre essa questão, e é muito comum as pessoas me perguntarem, né? Inclusive familiares, amigos, essa informação que é verdadeira? Eu recebi no WhatsApp, isso é verdade, sabe? Então, assim, é importante que a gente trabalhe com isso também. Existem diversos sites hoje que estão disponíveis aí para a gente ver a veracidade de informações, né? E eu acho que não existe profissional melhor para trabalhar com esse tipo de fonte de combate à fake news do que o bibliotecário, né? E bibliotecas digitais e virtuais também, que aí já entra no mercado um pouco mais tradicional, às vezes trabalha ali em uma biblioteca fixa, presencial, mas tem também a parte de acervo digital, né, de biblioteca virtual, geralmente costuma ter acervos híbridos hoje em dia, né? Passou para o próximo, Clériston? Vou seguindo aqui, se não tiver passado você me avisa. Tá, ainda não passou. Não passou? Não. Então acho que eu vou ter que voltar. Eu já fui bem para frente dele. Deixa eu entrar lá de novo. Agora sim. Foi. Quando eu aperto F5, volta lá para o início. Vocês vão ver esse rostinho lindo, maravilhoso de novo. Deixa eu ir lá. Então, como escolher a área, né, o nicho dentro da área para seguir e como ganhar visibilidade para atuar nessa área desejada, né? Já mencionei para vocês a super, hiper, mega importância da graduação aos estudantes, né, aos graduandos que estão me acompanhando aqui hoje, porque é na graduação que a gente vai ver, né, conhecer, ter a aproximação com as possibilidades de atuação, né? Eu acho que existem ainda alguns currículos, né, algumas grades curriculares que ainda se restringem muito ao mercado tradicional, mas pesquisem, questionem, troquem ideias com os professores sobre as possibilidades e, acima de tudo, experimentem, tá? Na prática, se possível. Mostrar e falar da biblioteconomia para não bibliotecários. Esse ponto é muito importante, a gente volta lá naquela reflexão inicial, né? É ainda assustador e absurdo a porcentagem, digamos assim, de pessoas que não sabem que a gente existe, que não sabem o que a gente faz, que não tem noção da hiper importância de um bibliotecário para a sociedade, né? Um profissional indispensável. Então, fale da biblioteconomia para além dos seus colegas, estoure essa bolha, fale para as pessoas próximas a você. Se você não quiser expor tanto, né, falar na internet, produzir conteúdo, fale para as pessoas próximas a você, mostre o que você faz e mostre para que você veio, para mudar todo aquele estereótipo de bibliotecário, né, e todo o pouco conhecimento das pessoas sobre nós depende de nós, né? Investir em conhecimento foi algo que eu já mencionei para vocês também. Então, invistam em vocês. Ninguém vai investir em você por você, né? Então, faça cursos, se especialize, busque sempre aprender coisas novas, aprimorar o seu conhecimento sobre aquela área que você escolheu, né? Começa da graduação, mas a partir da graduação a gente tem que seguir nesse caminho de especialização, né? De adquirir conhecimento e investir nisso. E criar um portfólio de atuação e experiência. Dri, o que seria criar um portfólio? Aqui entra já o aspecto de ter tantas oportunidades aí de trabalho, mas a gente não vê essas vagas acontecendo, né? Não vê elas existindo na prática quase nunca para nós. Então, o portfólio, eu acho que é imprescindível a existência de um portfólio. E eu falo por experiência própria. Às vezes, um currículo ali tradicional não é suficiente, porque, às vezes, na maioria das instituições, nem existe o cargo de bibliotecário. Às vezes, a maioria das empresas nem sabem no que a gente pode contribuir ali naquele corpo de colaboradores, de funcionários, né? Então, crie portfólios sobre a sua experiência. E digo mais, dá para ir mais além ainda com esse portfólio. Pesquise instituições, seja elas que tenham profissionais no seu quadro de funcionários ou que não tenham, principalmente, né? Pesquise sobre essa empresa para você tentar identificar dores, para você colocar em um portfólio opções de projetos, do que você pode contribuir com aquela empresa e envie esse portfólio, né, para essa empresa. Dri,
Me mostra um exemplo prático disso. Eu peguei, gente, inclusive, eu peguei isso ontem, antes de ontem, se eu não me engano, no Twitter. Eu estava rolando o Twitter lá e vi, e falei, eu preciso colocar isso no slide para o pessoal, para vocês verem na prática como isso funciona, como isso ajuda, né? Uma pessoa postou no Twitter assim, passou o slide, Clériston? Ainda não. Então, eu vou voltar de novo, vamos lá. Agora sim. Acho que tem um delayzinho, agora foi. Foi? Foi. E volta para o início, né? Eu tenho que passar tudo de novo, peraí. Peraí que eu passei aqui. Apareceu, né? Sim. Uma pessoa postou no Twitter assim, o que um pedagogo e bibliotecário precisa fazer para conseguir um emprego nessa cidade? Porque se for enviando o currículo, não está funcionando. Acontece com a maioria das pessoas, né? Por isso a importância de um portfólio. Olha só a resposta da Elaine, uma querida amiga minha do Piauí. Olha só o que ela disse para ele. Quando saí da universidade, entreguei muito currículo para lugares sem vaga para bibliotecário, né? Nem o cargo havia em alguma delas, né? O meu diferencial era uma carta apresentação que eu fazia com algumas ideias de projetos e como eu poderia ajudar, né, fazendo uma pesquisa prévia ali da instituição, como que ela poderia ajudar aquela instituição sendo uma bibliotecária. Uma das sem vaga, entre aspas, me chamou. Olha só, gente, uma experiência de, na época, uma recém-formada, que não estava encontrando vagas no mercado, que fez esse diferencial de uma carta apresentação, de um portfólio, para enviar para essas instituições. Lembra daquela frase que eu trouxe para vocês de que quem não é visto não é lembrado? A gente precisa se mostrar. Nem sempre as vagas vão existir lá, contrata-se bibliotecário, processo seletivo para bibliotecário. A gente sabe que pode trabalhar em praticamente qualquer lugar, mas pouquíssimas instituições e empresas têm esse know-how, né, da importância de um bibliotecário, do quanto a gente pode contribuir ali para elas, né? Então, esse diferencial ajuda muito até a gente a encontrar e receber oportunidades de emprego também, tá? Passou, Clériston? Ainda não. Bora lá, voltar ao início. Já vou para o último slide, gente. Agora foi. Já vou para o último slide. Trazer mais um coach aqui para vocês. Eu amo essas frasezinhas de efeito. Vamos lá. Último slide para a gente poder finalizar aqui, abrir para perguntas. É importante citar que eu não estou aqui romantizando. Nossa, eu posso trabalhar em qualquer lugar, tem várias oportunidades aí, opções de atuação que a Adri está mostrando, mas é fácil? Não é fácil. Principalmente se não for no mercado tradicional, porque o próprio mercado tradicional já está difícil, né? Mas eu volto a bater na tecla que é muito importante que a gente se mostre, né? E aí eu trouxe aqui uma frase, é um trecho, na verdade, de uma palestra do Mário Sérgio Cortella, acho que a maioria conhece, eu sou extremamente fã desse cara. E ele disse o seguinte: há 3 caminhos para o seu fracasso. Primeiro, não ensinar o que você sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vejam só como isso na prática bibliotecária faz sentido. Ele acrescenta dizendo que também há 3 caminhos para o seu sucesso. O primeiro, ensinar o que você sabe, né? Ter generosidade mental. Segundo, praticar o que você ensina, o que você recebeu como ensinamento, né? Isso é ter coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, ter humildade intelectual. Quem não é visto não é lembrado. Nem todas as vagas de emprego vão bater na sua porta. Na verdade, nenhuma, né? Seja no mercado tradicional ou não. Mostre para as empresas e instituições como você pode contribuir se for contratado, né? Escolha um foco ali de atuação que você mais se identifique, que seja no mercado tradicional mesmo, nas bibliotecas. A gente pode fazer um diferencial gritante nesses espaços também, né? Que por vezes ainda, infelizmente, são pouco valorizados dentro das instituições, né? Então, se você escolher outro nicho, seja ele tecnológico, seja ele na parte de editoração científica, se especialize nisso. Mostre o seu diferencial, mostre o seu conhecimento, para que as instituições te enxerguem, né? E vejam o quanto você pode ser importante.
E assim eu concluo a minha fala. Tem as referências no final de alguns artigos, alguns trabalhos bem interessantes que eu trouxe para vocês. Tentei ser sucinta para não tomar muito tempo. Eu acho que é um tema que a gente poderia ficar aqui conversando horas a fio, né? E aí abre agora para perguntas. Como é que vai funcionar, Clériston? Eu acho que sim, acho que te agradecer aí a palestra, né? Acho que foi excelente, assim, já despertou várias reflexões, imagino, né? Então, abrir para perguntas aí para todos. Até para estimular, eu acho que vou fazer uma aqui, que eu estava pensando naquela questão que tu falou, André, ali da produção de conteúdo, né? O quanto é necessário ali, eu te comentava antes, né, que a gente tem uma comissão específica ali no sistema de bibliotecas da FURG, que tem colocado mais informações, tem se preparado para essa questão da onde o usuário está, né, que ele não está só na biblioteca tradicional. Então, queria que tu comentasse um pouquinho, assim, como foi essa tua iniciativa de produzir esse conteúdo. Eu achei bem interessante que tu trazia dicas ali de como organizar a biblioteca particular, higienizar, né? O pessoal gostou bastante daquele vídeo, né? Então, queria que tu dissesse como começou e como tu chegou no formato, assim, da tua produção de conteúdo ali. Então, a minha produção de conteúdo, ela já teve diversos, diversos objetivos. Ela começou de forma bem despretensiosa como uma válvula de escape. Eu sempre fui muito leitora assídua mesmo, principalmente de literatura. E eu queria ter uma espécie de diário virtual para compartilhar as resenhas, né, indicações de livros que eu lia. Então, começou, inclusive, com um objetivo, um foco, eu diria, não sei se esse é o termo correto, de não mencionar que eu era bibliotecária. Eu queria ser uma pessoa anônima, falando de livros com outras pessoas leitoras, sabe? Então, no início, não tinha a característica que tem hoje, né? Começou de uma forma bem diferente. E eu fui ganhando alcance e percebendo também que eu poderia dar muita visibilidade para a área, que eu poderia contribuir de alguma forma a partir ali dos meus perfis, né, nas redes sociais. Então, eu compartilho hoje, eu acredito que ainda de forma bem tímida, conteúdos biblioteconômicos, mas o meu foco é para não bibliotecários, justamente, né? Justamente para estourar essa bolha e para mostrar para as pessoas, olha, estamos aqui, olha o que a gente pode fazer, né? Então, é muito gratificante ver que eu recebo diversas mensagens, assim, de pessoas falando, nossa, eu não sabia que existia um bibliotecário, eu não sabia que você poderia fazer isso, né? Nossa, eu prestei vestibular para biblioteconomia por causa de você. Então, é muito gratificante ter esse retorno e saber que a gente pode contribuir, né? Mas ainda assim é uma coisa bem tímida, eu diria, a minha produção de conteúdo hoje, né? Às vezes eu tenho publis que eu faço com editoras, com autores, já fiz publi com instituições de ensino que oferecem o curso de biblioteconomia, né? Instituições particulares, para produzir conteúdo, para prestar consultoria, mas assim, o meu perfil mesmo, ele é bem particular, bem dinâmico, né? É algo que não afeta tanto a minha rotina, que a gente sabe que já é bem pesada, já tem inúmeras demandas. Então, eu deixo de uma forma mais leve e descontraída também. Então, tá ótimo. Obrigado, Andriele. Passar para a professora Renata, que levantou a mão ali. Pode falar, Renata. Oi, Andriele. Gostaria de agradecer, né, a tua fala, foi muito importante para nós, né, uma fala que potencializa o conhecimento acerca do profissional bibliotecário, e a gente vê infinitas possibilidades que a gente tem, né, finitas, mas, né, várias possibilidades, né, então para os nossos alunos que estão ingressando agora, assim, espetacular, né, e para a gente também, né, que já tem uma caminhada, rever, né, e aprender, né, contigo. Então, eu te agradeço por essa generosidade de estar compartilhando, daí seguindo que o Cortella, que também sou fã, né, nos diz da gente compartilhar aquilo que a gente sabe, né. E tu trazias ali, né, a questão do bibliotecário educador, né, das aulas de biblioteca, né, e aí me lembrou, eu faço muita relação com o letramento, né, informacional, ou a competência em informação, né, se tu pudesse falar um pouquinho mais, né, desse papel do bibliotecário educador, né, da função, né, da gente ter essa preocupação com o letramento informacional, e não só na escola, né, mas nas bibliotecas públicas, nas bibliotecas universitárias também, né,
Então, gostaria que tu falasse um pouquinho se tu já desenvolveu essa atividade, né, como tu me disseste que tu acaba fazendo, né, e como é que se dá esse processo aí, né, se tu entende essas aulas de biblioteca como também parte do processo de letramento informacional. Eu que agradeço, Renata, primeiramente. Desculpa, só, Gladys, acho que o chat não está funcionando, não está aberto para todos, então se alguém quiser escrever alguma coisa ali, tem como liberar para o pessoal também, que às vezes fica tímido, né? Eu vou tentar aqui, Renata, obrigada. Mas qualquer coisa é só levantar a mãozinha também, não precisa nem ligar a câmera, né, se não se sentir confortável para poder fazer a pergunta. Primeiramente, eu que agradeço, Renata, estou realmente muito feliz de estar aqui. E quando o Clériston me fez o convite e deu o tema, eu confesso que eu fiquei um pouco insegura, porque eu pensei, será que eu tenho conhecimento suficiente? Eu comecei a pesquisar loucamente. Porque realmente são inúmeras possibilidades e eu não queria romantizar também, porque a gente sabe que é um caminho árduo, às vezes doloroso também, né? Mas é importante termos essa conscientização do que existe, do que a gente pode fazer e do quanto depende de nós também na nossa trajetória, né? Sobre letramento informacional especificamente, eu não vou falar muito da parte técnica, porque eu ainda estou me especializando, ainda estou fazendo, cursando, né, especialização aqui na UFG, mas eu posso dizer um pouquinho o que eu penso e a minha experiência, eu acho que já dá para contribuir, né? O letramento informacional, acho que ele pode e deve estar inserido em qualquer contexto, inclusive, imprescindivelmente, no contexto educacional, né? Como eu mencionei aqui, a questão da fake news, a questão das mídias sociais, né? Hoje em dia a gente tem a lavante informacional, que muitas das pessoas não têm o conhecimento técnico de filtrar, de saber se é uma notícia fidedigna, né? E acaba compartilhando, às vezes, notícias falsas. E até no processo de pesquisa também. Eu estou vendo agora na especialização como o processo de pesquisa em ambiente educacional faz diferença para esse letramento, porque é ali naquele momento que a gente está desenvolvendo o nosso aprendizado, né? E nem sempre a gente sabe lidar com essa questão do letramento informacional, né? Então, eu penso que na vivência, principalmente de bibliotecas, né, de instituição de ensino, escolares, universitárias, é importante que o bibliotecário busque se inteirar dessa temática, tanto que eu comecei essa especialização justamente por conta desse foco, né, de ver essa necessidade no meu dia a dia. Eu preciso entender mais, aprender mais para poder externalizar isso para as pessoas ali da minha volta. Então, quando a gente tem, por exemplo, você vai oferecer um treinamento sobre algum tema ali informacional para universitários. Você precisa ter uma bagagem de diversos aspectos para você conseguir oferecer aquela aula, né? Não só de conhecimento, de didática, de dinâmica, de como é ser ali, entre aspas, um professor, né? Não é fácil você conduzir, como, por exemplo, eu conduzia um auditório com mais de 200 alunos. Ter a atenção deles, mostrar a importância em se ter essa consciência do que a gente compartilha, de como e onde a gente pesquisa, né? Do que a gente dissemina por aí, que é muito importante. E em se tratando de biblioteca escolar, né, com crianças ali, a minha experiência é um pouco mais lúdica, né, voltada para a ludicidade. E o que eu observo é que as crianças são manipuláveis, entre aspas, porque elas estão ali no processo ainda de desenvolvimento de personalidade, né, de conhecimento, de aprender as coisas. Então, é um momento crucial para a gente entrar ali com treinamento, com letramento, na rotina dessas crianças também, né? Principalmente as crianças maiores que já entram imersivas nessa geração tecnológica, né? Então, eu busquei essa especialização justamente para que eu consiga ajudar e contribuir mais com isso. E na área educacional é fundamental que exista. E é não só possível, como imprescindível que os bibliotecários consigam atender essas demandas também. Que bom, parabéns, né, pela tua iniciativa, e acho que uma coisa fundamental, né, que tu também trazes aí na tua fala é essa necessidade do bibliotecário, né, de todos os profissionais estarem sempre buscando, né, a atualização, buscando novos conhecimentos, né, porque a gente está em constante aprendizagem, né, então isso também, que legal que tu está fazendo isso, assim, te parabenizo ainda pela fala, mas pela tua postura, né, de continuar
né, investindo em ti mesmo, como tu falasse, né, na fala, né, que ninguém investe na gente, é a gente que tem que buscar, né, e acho que Exatamente. é muito bom. Às vezes a gente ouve, lê, mas quando a gente vê um profissional, né, que está em destaque, como tu, né, traz, né, que a gente ficou te conhecendo e saber, né, que está fazendo isso, isso motiva muito, né, os nossos estudantes e a gente também. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Eu acho que é importante, né, ter esse olhar, porque às vezes a gente, vou trabalhar no mercado tradicional, estou preparada para isso, a graduação é o suficiente, aí você se depara lá com uma aula de biblioteca e não sabe o que fazer. Você se depara com a possibilidade de fazer a curadoria ali, a gestão das redes sociais da biblioteca, e você não sabe como fazer. Né? Então, eu acho que é fundamental que a gente busque sempre se especializar. Né? A gente não nasce sabendo também, não é porque nos formamos bibliotecários que a gente sabe de tudo, mas a gente precisa saber o caminho para encontrar o conhecimento que a gente precisa. Né? Quando a gente fala, por exemplo, mais voltado para a área tecnológica, a gente vê as vagas de emprego mais voltadas para TIs mesmo, né? Para tecnologia de informação, seja analista ou cientista de dados, né? Cientista, analista de documentação, a gente vê que tem essa exigência de tecnologia da informação, por exemplo. Mas o bibliotecário, ele é e pode ser apto para atuar como um técnico ali da informação também, só que exige um conhecimento prévio, exige uma especialização. Eu até tinha trago isso aqui na minha colinha, que a maioria dessas vagas exige do bibliotecário que ele estude algoritmo, que ele entenda a lógica de programação, né? Que ele pesquise os requisitos de mercado, como que as vagas disponíveis no mercado estão exigindo hoje de um profissional. Né? Porque se você quer inserir ali, se inserir naquele nicho, você precisa ter o conhecimento do que é exigido ali naquele espaço, né? Para que você consiga estar apto para disputar possíveis vagas, né? Para se inserir nisso. Às vezes o inglês hoje não é nem mais um diferencial, né, gente? É necessário com praticamente tudo que a gente vai trabalhar. Então, invista em você, né? Isso faz muita diferença, assim, para conseguir oportunidades de trabalho também. Bem, obrigada. Nada. Não sei se mais algum colega gostaria de falar. Fiquem à vontade aí. Enquanto isso, eu estava lembrando uma questão que tu falasse também, Andriele, quanto a gente tem que ser um próprio embaixador da área, né? Então, muitas vezes a gente está atuando ali, ou no próprio estágio mesmo, a gente vai colocando possibilidades. Aí, tu falasse até na própria família, às vezes a gente tem que explicar para o pai, para a mãe, para a namorada, para o namorado, explicar o que que é afinal, né? Eu lembro também numa situação, a gente dividia a disciplina com outros cursos, né? A gente fazia a sociologia junto com enfermagem. Então ela tinha os colegas que perguntavam o que afinal a gente fazia, né? Então a gente estava ali no segundo ano, no primeiro ano, aliás, já tentando buscar essa identidade, né? Então achei interessante essa parte que tu falou. E até na atuação, independente de onde a gente for atuar, a gente tem que estar sempre sabendo o que o bibliotecário faz, as possibilidades, e saber explicar para quem está trabalhando conosco, para a gente também se inserir, né? Se mostrar, como tu mesma falou, né? Eu acho que a gente tem um caminho ainda muito longo para que a gente consiga ter mais oportunidades de mercado, oportunidades diferentes em contextos fora do tradicional, né? Mas eu acho que é muito importante frisar que não adianta a gente culpar as empresas, que não adianta a gente culpar a sociedade, porque precisa partir de nós. Quem melhor que nós para levantar a nossa própria bandeira? Né? Então, é um caminho que não é fácil, por isso que eu mencionei aqui que a minha intenção não era romantizar, era justamente abrir a mente para as possibilidades e mostrar que, olha, é possível, mas a gente precisa fazer por onde, né? Então, esse tema é muito interessante de ser trabalhado, de ser refletido e dialogado, justamente para que a gente consiga cada vez mais ganhar espaço, né? Para que a gente consiga ser feliz dentro da área, para que a gente consiga oportunidades dentro da área, porque infelizmente é muito comum. Eu acho que deve ser aí também muito comum ver colegas desistindo da área e indo trabalhar com outra coisa. Tem colegas que foram trabalhar com outra coisa, em cargos diferentes, mas que fazem o trabalho bibliotecário, né? E às vezes entra nessa área, entra nesse cargo e continua sem mostrar ali para os seus superiores, para a empresa, que olha, eu sou um bibliotecário, eu faço isso. O meu diferencial é esse, que olha só esse projeto, né? Porque depende de nós sermos vistos para sermos lembrados, não tem como, né? Por isso que eu trouxe essas frases. Tá ótimo. Não sei se temos mais algum comentário, alguma pergunta.
tem Acho uma que mão. Ah, não, é a mão da eu acho Renata que que é tá da berrando. Renata. Então, acho que agradecer mais uma vez, Andriele, a presença de todos também. Como a Renata falou, foi muito boa essa reflexão e sabendo da tua atuação, né? Foi muito importante para nós, né? Então a gente espera numa próxima oportunidade a gente reiterar essa parceria, né? Então, te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, foi uma honra, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Espero que eu consiga, que eu tenha conseguido plantar sementinhas, né, trazer reflexões, porque eu acho que isso é importante termos dentro da área para fortalecer a nossa área mesmo, né? Então, estou feliz por estar aqui, agradeço mais uma vez o convite, estou aberta para próximos encontros com vocês. Sotaque maravilhoso. Eu fico aqui apaixonada pelo jeito que vocês falam. E mais uma vez agradeço a oportunidade, né, de ter esse espaço para conversar com vocês. Muito, muito obrigada. Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, Até boa mais. noite. Tchau, tchau. Boa noite.